muitos anos já, desde 2007. E hoje vai nos presentear, agora nessa parte da tarde, com o tema Código Penal da Vida Futura. Andrei. Obrigada. Eu vou tirar isso aqui também. Vou deixar assim. Eu não. Boa tarde a todos. Que desânimo, né, povo? Boa tarde. Boa tarde. É o café, não foi? Estou esperando o povo acabar de chegar e sentar. Muito bem. Vamos serenar, concentrar em Jesus agora. Que nós vamos seguir com as nossas atividades e as nossas reflexões. Nós já tivemos hoje considerações muito substanciosas a respeito da natureza do céu e do inferno, do ponto de vista da doutrina espírita. E esperamos acrescentar algo seguindo neste ritmo e neste movimento que nos foi proposto. Este livro, Céu e Inferno, ele é, como eu disse na quinta-feira, na minha opinião, um dos mais substanciosos de Allan Kardec. Porque ele propõe uma reflexão teológica muito importante, muito significativa, que nos leva a uma conclusão muito especial, aquela da nossa responsabilidade pessoal na vida, mas, sobretudo, da nossa oportunidade, da grandeza daquilo que nos foi dado como recurso e como circunstância para o nosso crescimento e para a nossa realização. Então, dentro deste livro, nós temos dissertações de Kardec, nós temos experiências dos espíritos, temos evocações espirituais e temos aquilo que Kardec faz a partir das evocações. Ou seja, ele conclui, a partir da experiência, certos princípios de natureza geral. Não é a teoria ou a hipótese que precede a observação do fenômeno. É exatamente o fenômeno que explica-se a si mesmo e se mostra como um revelador de leis naturais. Então, aquilo que Allan Kardec vai nos apresentar como as suas conclusões não são teorias que vêm de outros sistemas filosóficos e que ele incorpora à sua prática. Não. São observações práticas da realidade que ele vai retirando da experiência dos espíritos que se apresentam e se mostram ali de forma natural. Então, esta parte que nos está reservado o estudo neste dia, que se chama Código Penal da Vida Futura, nada mais é do que conclusões de Allan Kardec a respeito da natureza da responsabilidade do espírito dentro das leis divinas, da oportunidade que a lei dá e das suas consequências naturais. Então, Código Penal da Vida Futura são 33 tópicos que Allan Kardec vai apresentar como o efeito das suas conclusões, como aquilo que é o resultado das suas observações de acordo com aquilo que tem sido o destino dos espíritos. E aquilo que nós podemos resumir, que está em todos estes tópicos, é: o espírito é profunda e inteiramente responsável por seus atos. Colhe naturalmente o efeito das suas escolhas. Vive e mergulha naquilo que são as circunstâncias criadas pelo seu livre-arbítrio. E as vive na intensidade da causa que as gerou e durante o efeito resultante desta causa. Ou seja, pelo tempo determinado que o efeito segue atuando. Não como algo que atua nele exteriormente, mas como um movimento natural. O Espírito Dias da Cruz diz assim: a lei divina é ordenada e ordenadora. Ela gera a ordem e ela reconduz a ordem. Isso significa que a vontade sábia e perfeita do Criador estatuiu leis tão perfeitas que estabelece um sistema e um movimento regulador do universo automático, natural
e equilibrado, de tal maneira que conduz tudo à ordem. Mas, uma vez que a vontade de qualquer ser colocado dentro deste sistema fira a ordem e decida mover-se contrário a ela em qualquer sentido, encontra na própria lei o movimento de reverso. Isto significa que todo movimento é autolimitado. Todo movimento chega a um ápice de desconexão e faz o movimento de retorno, porque já existe na própria lei este movimento. E este movimento que faz com que nós voltemos como um bumerangue para o ponto de origem, nós denominamos de muitas formas pedagógicas. Denominamos de dor, de sofrimento, de provas, de expiações, de doenças, de circunstâncias difíceis, mas nada mais são do que efeitos naturais da escolha do espírito e do seu resultado dentro da ação na lei para a ressintonização com a lei. Então, a Kardec vai considerar no Código Penal da Vida Futura que o espírito vive as consequências dos seus atos e o vive pelo tempo determinado pela sua postura. Isto significa pelo tempo exato de redimir-se dos seus efeitos, reordenando-se diante da lei, e pelo tempo também determinado pela sua insistência em permanecer em uma postura ou em um movimento que contraria a lei ou que reequilibre-se diante da lei. Estes conceitos são muito novos para nós, porque, como nós vimos hoje, nós estamos habituados com o conceito de um céu e de um inferno mitológicos que, onde nós vivemos, seja o paraíso idílico das bem-aventuranças e da ociosidade eterna, ou o inferno dos tormentos sem fim, não é? Mas um espaço de responsabilidade, aonde o inferno pessoal e consciencial dure exatamente o tempo da nossa insistência naquela postura, isto é extremamente novo e extremamente libertador. Porque coloca, como os companheiros já disseram aqui hoje, a responsabilidade toda no homem, na construção do seu livre-arbítrio, nos seus efeitos, mas pelo tempo determinado pela sua postura em insistir naquele caminho. Então, diz Kardec, o espírito é responsável pelos seus efeitos, vive na vida espiritual e na vida futura as consequências naturais desses atos, pois as existências são solidárias entre si, prosseguem seguindo um movimento determinado pela vontade do espírito, nos seus efeitos que se transmitem, seja pelo aquilo que o perispírito carrega, seja por aquilo que a consciência determina, seja pelas circunstâncias criadas, pelos vínculos naturais que são estabelecidos, tudo isso retorna e segue dentro de um círculo de vida sem fim, pois há um contínuo vida que não começa com a concepção do corpo físico, nem termina com a morte biológica. Isto trata-se apenas da existência física. Mas este contínuo vida existe desde que o sopro de vida é insuflado na criatura pela vontade do Criador e segue no perder dos tempos e dos séculos, dentro das definições da nossa física limitada, porque não tem limites para a realização do espírito. Nesse processo, é muito importante, então, nós olharmos para aquilo que são as construções pessoais de cada um. Pois o tribunal que nos julga está dentro de nós mesmos. Não há fora de nós um tribunal definido para estabelecer penas, castigos ou recompensas. Isto se dá de forma natural dentro da nossa sintonia ou distonia em relação à lei. E isso é muito importante de olharmos. No livro Canção da Esperança, Diário de um Jovem que Viveu com a AIDS, o espírito Franklin narra a sua trajetória como espírito imortal. E ele vai contar particularmente o seu desencarne devido à infecção pelo HIV e o desenvolvimento da imunodeficiência adquirida em pleno início da pandemia, não é que hoje é uma pandemia, do HIV/AIDS, quando ainda não se tinha o tratamento adequado. Ele, jovem, contraiu HIV através de uma relação sexual e ele tinha um comportamento sexual promíscuo. E então desencarnou depois em decorrência disto. E ele narra o seu processo de desencarne e as suas experiências com
o HIV/AIDS neste livro, e uma frase dele me marcou muito. Quando ele estava no processo do desencarne, ele passou por aquilo que passam os espíritos neste processo, e que Allan Kardec explica no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, chamado O Passamento. É aquele período em que o espírito fechou os olhos do corpo físico para a vida material, mas ainda não os abriu para a vida espiritual e permanece naquele tempo que poderíamos chamar de tempo consciencial, aonde mergulha dentro de si naquele fenômeno que André Luiz descreve como hipermnésia retrógrada. O que é isso? Aquela hiperativação da memória que revê a vida em múltiplos lances de segundos, que nós não sabemos exatamente como se dá, porque não segue os princípios daquilo que é conhecido por nós, mas o fato é que o espírito, em rápidos lances, passa por uma revisão consciencial da sua própria existência. Diante de quê? Diante da lei que está inscrita dentro de si mesmo. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Ali onde está a marca de Deus. Ali onde é a nossa própria essência. Então, todos os espíritos passam por este processo no seu desencarne. Embora nem sempre da mesma forma. A psicografia de Chico Xavier, estudada pela doutora Marlene Nobre, em um excelente livro que analisou as cartas de Chico, mostra que todos os espíritos passam por este processo, mas nem todos imediatamente no momento do desencarne. Porque este momento do desencarne pode ser muito variado. Pode-se ter a desencarnação brusca, com desligamento repentino do perispírito do corpo físico, pode-se ter a desencarnação lenta e progressiva nas doenças degenerativas, pode-se ter uma desencarnação dramática, cheia dos movimentos emocionais ligados ao processo do desencarne, pode-se ter uma desencarnação serena, o processo é muito variado. Então a psicografia de Chico, com o relato dos próprios espíritos, narra que todos passam por isso, mas alguns um pouco mais à frente, dentro do processo do desencarne, outros imediatamente, como Allan Kardec descreve no capítulo do passamento. Quando Franklin, então, estava vivenciando este processo do desencarne, ele reviu rapidamente a sua existência. E ele fala, então, uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: não encontrei, fora de mim, nenhum tribunal que me julgasse os atos. Ninguém que me apontasse o dedo ou que me dissesse do meu erro ou do acerto. Mas, ai, não pude fugir de mim mesmo. Ao analisar cada lance da minha vida, a minha consciência me mostrava o estado de paz ou de tormento diante do aproveitamento ou do desperdício das horas. Esta partilha dele me marcou profundamente porque diz respeito à natureza da introspecção, da lei de Deus atuando ordenadora dentro do próprio espírito, fazendo um movimento de regresso. Nenhum tribunal fora que julga os atos. Embora, muito frequentemente, nós encontremos espíritos que se façam tribunais desejando substituir a lei divina. Mas, via de regra, nenhum de nós encontra ninguém para julgar os atos. Ao contrário, nós estamos imersos e submersos num grande mar de amor e de misericórdia. No entanto, não podemos fugir de nós mesmos, das nossas oportunidades, porque passamos a vivenciar os efeitos das nossas escolhas desde este momento. E este momento da desencarnação, ele é muito especial, porque ele nos revela a nós mesmos, com aqueles conteúdos emocionais que escondemos, com aquelas questões que nós não olhávamos. Ele retira as máscaras que nós utilizamos na relação conosco mesmo, quando assumimos para nós as posturas idealizadas daquele que queremos ser, daqueles que achamos que devemos ser, daquele que queremos que o outro ache que somos. Mas no momento ali da solidão existencial, em que é entre você e Deus, mergulhado no mar de amor e misericórdia, nós mesmos provemos a nossa própria análise. E mergulhamos profundamente para olhar aquilo que vige na nossa intimidade como verdade. Por isso é muito importante que a encarnação não passe desaproveitada. Esta encarnação é a melhor oportunidade que nós já tivemos. Este é o momento mais especial que nós estamos tendo para o nosso progresso. Este é o momento mais propício
para fazer por nós aquilo que nós precisamos, desde que nós olhemos verdadeiramente para aquilo que precisamos e não para as ilusões daquilo que queremos. Então, neste exercício, há um movimento muito significativo que eu faço comigo frequentemente e sugiro que vocês façam com vocês. Frequentemente eu paro e me pergunto: se eu desencarnar hoje, agora, nesse exato momento, como eu me encontro perante a minha consciência? Como eu me encontro perante mim mesmo? Aproveitando o tempo e a hora ou postergando a oportunidade? Servindo e trabalhando ou adiando o trabalho a executar? Utilizando da oportunidade para o meu aprimoramento pessoal ou utilizando para as ilusões do mundo? Introjetando a mensagem que eu prego ou pregando para a vida do outro? Isto é uma reflexão que não pode passar, porque todo o resto que está fora de nós é enganoso. Os aplausos, as críticas, tudo isso diz respeito ao que o outro vê de você mesmo e, portanto, fala do outro, não de você. Mas você sabe aquilo que você vive. É aquilo que na solidão do seu leito, deitado no seu travesseiro, só você conversa com você mesmo. É aquilo que você não tem coragem de compartilhar com o outro, mas que só Deus conhece. É aquilo que está por detrás das atitudes, chamado intenção, e que demonstra qual é a real natureza daquilo que te move. E diante disto, cabe olhar com muita propriedade o que aí verdadeiramente atua, porque é isso que determina a tua felicidade ou a tua infelicidade. É isso que determina a tua paz ou o teu desespero. É isso que vai determinar se você vai se colocar em uma condição de harmonia e sintonia com a lei ou em uma condição de desarmonia. De nada valem as máscaras, a polidez social, os aprendizados de fora quando aquilo não vibra de dentro. Então, olhar para aquilo que verdadeiramente vive dentro de nós é muito importante para que nós façamos essa análise consciencial enquanto é tempo, sem aguardar que a morte seja para nós uma desilusão, sem aguardar que a morte seja para nós uma reveladora da realidade, quando a realidade pode ser tão rica, tão bela e tão pujante no aqui e no agora. Muita gente diz assim: quando eu tiver isto, quando acontecer aquilo, eu farei tal coisa. Quando e se são os recursos mais utilizados para adiar aquilo que nós precisamos. É quando nós não olhamos para aquilo que verdadeiramente vibra na alma e projetamos fora. Então botamos alguma meta. Ora, o momento de realizar o sonho é agora. O momento de viver a mensagem é agora. Da maneira que seja possível a cada um. Dentro de um mergulho profundo na essência desta mensagem para a sua própria vida. Mas para isso é necessário olhar para aquilo que são os nossos condicionantes. Nós sabemos muito bem o que nós precisamos fazer. André Luiz fala com muita propriedade. Aquele que tenha uma semana de ensinamento evangélico sabe à saciedade o que necessita para a sua vida. Não nos falta conhecimento. Nós nos instruímos para aprimorar e para descobrir mais e melhor. Mas utilizar disto para dizer que nós não sabemos o que precisamos é desculpa para não fazer por nós aquilo que nós já sabemos que é necessário. Muita gente fica apenas na classificação de si mesmo, cheio de julgamentos morais, sem assumir a sua vida nas mãos para fazer por si aquilo que precisa. Sabe descrever bem o que é. Certo dia uma paciente me disse assim, já na terceira consulta, terceira ou quarta, não sei. Porque eu tenho muita baixa autoestima. Porque eu deixo que todos me enganem. Porque eu deixo que todos me passem para trás. Porque eu sei que eu preciso me cuidar, mas não me cuido. Então diz para ela: olha, já é a terceira vez que eu te ouço falando assim. Que você tem baixa autoestima, já está claro. Que você tem dificuldade de olhar para você, já está claro.
que você se deixa levar pelos outros já está claro. O que não está claro para mim é por que você não faz por você aquilo que você precisa. Porque você está só classificando uma consulta após a outra. E quando a gente faz isso, psicologicamente nós estamos dizendo: eu não quero ajuda. Eu só quero lamentar. Eu só quero ser vítima. E quando alguém só quer ser vítima, está dizendo para o outro: eu ainda verdadeiramente não me decidi a fazer diferente. Não é porque eu não posso. Não é porque eu não dou conta. É porque eu não quero. Porque por trás do poder e do conseguir está o querer. Eu posso não ter recursos, mas se eu quero, eu corro atrás dos recursos. Eu posso não dar conta, mas se eu quero, eu vou atrás de quem me ajude a dar. E eu peço que verdadeiramente me ajude. Mas a maioria de nós fica apenas nas classificações, sem olhar para aquilo que move verdadeiramente. Frequentemente nós não mudamos conduta para não sermos excluídos do grupo a qual pertencemos. Então nós somos fiéis a um padrão familiar, a um jeito social, a uma linguagem religiosa ou de grupo, porque para nós, na hierarquia dos valores da alma, é mais importante pertencer do que ser si mesmo. Então, para não afrontar o pertencimento, nós não abrimos mão do comportamento. Por vezes, o nosso comportamento é um vínculo de amor. Uma forma em que o nosso amor manifesta amor por outros. Como, por exemplo, aqueles que são membros do nosso sistema, como pai, como mãe, como avô, avó. E então, na repetição de padrões, nós estamos dizendo: eu te amo. E então nós não abrimos mão daquele padrão, porque lá no mais profundo aquele padrão representa um vínculo de amor para o qual nós não olhamos. Porque frequentemente aquele amor está excluído, ou desrespeitado, ou não considerado na sua profundidade como deve ser. Muito frequentemente nós não mudamos de conduta porque ainda nos apraz ser daquele jeito. Mas nós estamos tão convencidos de que não devemos ser daquele jeito que não olhamos para o gosto de ser daquele jeito. Então dizemos que queremos mudar, mas no fundo o coração ainda está profundamente vinculado ali naquela forma de comportamento. Para que haja, portanto, renovação interior, nós temos que olhar para aquilo que nos move, aquilo que atua verdadeiramente lá no mais profundo. E isso é um processo de autoconhecimento. Sem um exercício de um mergulho em si mesmo, não há como haver autodomínio e autossuperação. Porque ninguém vai chegar e dizer para você: o seu problema é tal e a solução para a sua vida é X. Não. Essa ainda é uma espera de salvadores, de figuras externas que tragam para nós a salvação. Não é verdadeiramente necessário. O que nós encontramos são referenciais que nos acendem uma luz. Mas essa luz, quando é acesa, ela ilumina o nosso interior. Porque se essa luz acende só do lado de fora para a gente seguir, ela não se torna nossa. E aquele processo de segui-la não se torna um movimento de renovação efetivo. Por isso Jesus iluminava por dentro e não por fora as criaturas. Então é muito importante que a gente mergulhe dentro de nós mesmos para olhar aquilo que nos move. Allan Kardec coloca no Código Penal da Vida Futura que o espírito assume a responsabilidade dos seus atos, inclusive dos efeitos que gerou na vida dos outros. Isso significa que voltam para nós não só os efeitos diretos daquilo que praticamos, como também os efeitos indiretos, gerando um movimento muito profundo. Porque se nós afetamos uma vida, nós afetamos indiretamente várias vidas, e aquilo retorna para nós daquela maneira. Não é senão por isto que muitos de nós estamos assediados por companhias espirituais que representam os nossos parceiros e as nossas afinidades espirituais do passado, que vivem na nossa casa mental como convidados e não como invasores.
que estão na nossa vida como partes do nosso sistema e não como aqueles que nos assediam gratuitamente. Então, se alguém se comporta como se aqueles companheiros espirituais fossem espíritos votados ao mal, assediando a figura boazinha que deve se livrar deles, então desconecta-se de si mesmo e da sua realidade. Vou contar para vocês uma experiência pessoal. Durante algum tempo, quando a mediunidade desabrochou na adolescência, e eu passei a sentir a companhia daqueles que, naquela época, mais intensamente eram meus desafetos, eu comecei a reclamar. Achando-me vítima, achando-me assediado por energias inferiores, comecei a reclamar com os espíritos, das sensações ruins que me traziam, do quanto aquilo me constrangia, não é, energeticamente, psiquicamente, como que mudava meu humor, etc, etc, etc. E com muito carinho, os espíritos lentamente foram me fazendo ver que aquela não era uma situação de invasão, era uma situação de parceria. E que se eu não olhasse para a minha sombra, eu não olharia para aquela realidade, porque era o que me conectava. E também, se eu não olhasse para o amor, aquilo não teria solução. Pois quanto mais eu orava, pedindo que aqueles espíritos fossem afastados, pior ficava. Eu falava, que coisa é essa? Que eu oro e piora. É muito natural. Se aqueles ali são as minhas vítimas do passado e estão agora numa tentativa de cobrança que julgam justa, e embora não precisem se fazer instrumento da justiça, estão porque se sentem lesados, então estão ali não por uma questão injusta, mas por um vínculo real. Se eu oro pedindo que eles sejam afastados, como se eu fosse um assediado bonzinho, inocente, que quer ficar de consciência leve e não olha para as suas responsabilidades, como é que eles se sentem? Eles que são verdadeiramente vítimas. Lesados, mais ainda, não é verdade? E aí a situação só se agrava. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando nós estamos trabalhando como orientadores mediúnicos em reunião mediúnica, às vezes o espírito incorpora e nós vamos conversar com ele. E a tarefa de orientação mediúnica é uma tarefa de atendimento fraterno. Você atende o espírito da mesma maneira que se atende no atendimento fraterno. E a primeira coisa é ouvir a dor do espírito. Depois que passa, muitas vezes, o acesso de raiva, é você conseguir acessar a dor para que ele se sinta ouvido e acolhido. Tem espíritos que contam coisas tão dolorosas, mas tão dolorosas, mas tão dolorosas, que dá vontade de você dizer assim, meu filho, você tem razão, vou até te ajudar agora nesse processo. Não é? Porque é tanta dor, são situações tão dramáticas, que você se associa àquela situação. Então, se você se coloca como vítima com espíritos que sabem do tamanho dessa dor que eles vivem, como é que eles se sentem? Se sentem ainda mais excluídos, ainda mais lesados, e o que acontece com o processo obsessivo? Agrava. Então, com o tempo, eu aprendi a resolver isto. E aprendi que só existia um único jeito, uma única maneira de resolver isso efetivamente. Era dando um lugar de amor no meu coração para cada um deles. Era olhando para eles não como algozes, nem tampouco como vítimas indefesas, pois que também têm o seu livre-arbítrio, mas olhando para eles com a mesma compaixão e misericórdia que eu desejo que a vida olhe para mim. Então eu aprendi a fazer assim. Quando eu me sinto assediado profundamente, eu entro para dentro de mim, busco um espaço de amor dentro do meu coração, e para fazer isso, frequentemente eu olho para o amor dos mentores por nós, porque nos ajuda a conectar com o amor que nos socorreu, quando a gente estava, talvez, nesta situação. E então eu oro da seguinte maneira: Senhor, Tu sabes que eu não tenho amor suficiente para dar-lhes. Tu sabes da minha falta de capacidade, neste momento, para fazer isto sozinho. Mas eu sei, Senhor, que esta circunstância não se dá pelo acaso, e que os nossos corações se vinculam por laços justos e fraternos. Então eu te peço que, assim como eu sinto a influência deles sobre mim, que eles possam sentir a tua influência através de mim.
Eu não tenho amor para dar-lhes, mas te suplico, Senhor, que tu os ame através de mim. E quando eu consigo fazer isso de uma maneira sentida e verdadeira, é um influxo magnético e de amor tão grande, que não é meu, porque passa naturalmente por mim, que a desconexão é instantânea. Por quê? Porque aqueles que estão momentaneamente lesados são socorridos naquilo que precisam. Então, este movimento de responsabilização por aquilo que é o efeito dos nossos atos, ele é muito importante, porque ele não passa ao longo do tempo. Nós temos visto, por detrás das doenças mentais, como a Suzana falou muito bem aqui, longos processos obsessivos agravando os quadros de predisposição que já está na própria criatura, impresso no seu código genético. Então, por exemplo, nos quadros de esquizofrenia e transtornos psicóticos, nós temos visto, via de regra, estão ligados a crimes contra a humanidade. Crimes que lesam a coletividade. Enquanto os transtornos bipolares, as depressões crônicas e recorrentes, via de regra, estão ligados a crimes pessoais. Estão ligados a movimentos passionais. Lá no Hospital Espírita André Luiz, nós temos um caso muito curioso destes. É um paciente que hoje vive um quadro de esquizofrenia hebifrênica, que é o caso mais grave de esquizofrenia. Esse caso, inclusive, está descrito no livro Saúde Mental, do Jaider. E esse paciente adoeceu com 9 anos de idade, porque a esquizofrenia começa no final da vida infantil e início da adolescência. Então, com 9 anos de idade, ele adoeceu e não teve mais acesso à educação formal. Ele viveu sempre em hospitais, porque tinha uma condição de família que não dava para seguir dentro do lar. Então, ele sempre estava em hospitais. Ele estudou até a 5ª série. E desde então só em hospitais e muito alienado, né? Muito delirante, com muita ausência de realidade. Então, quando ele foi para o Hospital Espírita André Luiz, onde já está há algum tempo, observou-se que ele desenhava muito, que ele escrevia muitas coisas, mas ninguém deu muita atenção para isso. Até que alguém resolveu observar o que era aquilo que ele escrevia, o que era aquilo que ele desenhava. E observou que eram fórmulas químicas, completas, que eram símbolos de bombas, que eram símbolos do nazismo. Observaram que ele escrevia e falava em alemão, sem nunca ter tido acesso a nenhuma educação formal. Então, um grupo de profissionais do hospital resolveu estudar aquilo que ele falava e aquilo que ele escrevia. Descobriu que todas as palavras eram corretas, que, na verdade, muitas daquelas eram nomes pessoais, e aqueles nomes pessoais vinham acompanhados de explicações de quem era aquela pessoa. Descobriu-se que todos os nomes eram reais e todas as explicações verdadeiras. Quando se estudou quem eram aqueles nomes que ele escrevia, descobriu-se que eram todos altos comandantes do nazismo. Então começou um trabalho de investigação, juntando os dados daquilo que foi trazido, para descobrir-se, na verdade, que se tratava, e que se trata, na verdade, da reencarnação de um alto comandante do campo de Auschwitz-Birkenau. Um desses dias, enquanto se fazia a investigação da sua personalidade, ele entrou na sala onde estava uma psicóloga, uma assistente social e uma terapeuta ocupacional, olhou para elas e começou a chorar convulsivamente. E, numa janela de lucidez muito rara, começou a implorar por perdão. E elas, aproveitando daquilo, lhe perguntaram: mas fulano, por que você nos pede perdão? O que foi que você fez que mereça perdão? E então ele disse: eu mandei vocês 3 para o forno crematório. 2 de vocês diretamente, 1 eu guardei para o meu usufruto e depois sacrifiquei. E logo depois voltou a delirar, e elas choraram junto com ele, porque aquilo as tocou profundamente, reverberou nelas de alguma maneira, e então ele voltou a delirar, saiu daquela janela de lucidez habitual ali, daquele momento, né? À noite, na reunião mediúnica, os espíritos mentores do Hospital Espírita André Luiz e da Associação Médica Espírita de Minas Gerais ordenaram que se parasse de investigar a sua identidade. Eles disseram: aquilo a que se objetivou o processo de regressão espontânea já foi atingido.
Ele começa a se abrir naturalmente para o arrependimento sincero. Então se trata, naquela vivência esquizofrênica, de um criminoso de lesa humanidade vivendo a dor do quê? De um processo de alienação resultante dos efeitos imediatos e ainda superficiais, sem entrar nos efeitos profundos, daquilo que são as consequências dos seus atos. Por detrás, portanto, dos transtornos mentais, frequentemente tem esses processos agravando. E Allan Kardec explica isso no Código Penal da Vida Futura, no item 16. Ele vai dizer que o espírito, diante das suas lesões afetivas, das suas lesões contra a lei divina, ele tem que passar necessariamente por 3 etapas. Ele diz arrependimento, reparação e, entre uma e outra, expiação. Ora, a culpa é um fenômeno natural resultante das nossas responsabilidades. Mas nós temos culpas que são reais e nós temos culpas que são imaginárias. As culpas imaginárias são as culpas decorrentes das nossas crenças negativas. São aquelas culpas que nós auto-infligimos quando nós nos julgamos culpados diante de uma circunstância que, na verdade, não corresponde à realidade das coisas. Esta culpa, na verdade, não diz respeito a uma lesão à lei. Diz respeito a uma interpretação. Basta que nós mudemos a interpretação que nós nos exoneramos desta culpa. Exemplo, as falsas crenças a respeito da divindade nos levam a culpas negativas, derivadas de crenças negativas. Achar que Deus é punitivo nos torna tão punitivos quanto Deus que adoramos. Achar que Deus é rigoroso, castrador e impositivo nos leva a ficar rigorosos, rígidos e inflexíveis, tanto quanto o nosso Deus. Estas são crenças negativas que levam a uma interpretação negativa e que levam, por consequência, a um movimento de ressonância. Sempre que nós agredimos algo que nós julgamos que seja a vontade daquele Deus e nos sentimos, então, culpados diante daquilo, nós nos infligimos o castigo que julgamos que ele nos infligirá. Porque temos uma imagem de que ele é punitivo. Mas esta imagem não corresponde à realidade. O mapa não é o território. Quando você olha para uma realidade que está representando algo, não é exatamente igual àquilo que é representado. É fruto de uma interpretação do que está sendo representado. Então, na visão antropomórfica de Deus, nós projetamos em Deus as nossas características muito mais do que incorporamos para nós as características de Deus. Por quê? Porque Deus é muito abstrato. O que é Deus? Fala para mim. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Maravilha, decoramos a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Agora me falem mais sobre a natureza de Deus. Vamos entrar mais profundo que isso. Qual é a natureza dele? Onipotente, onisciente, onipresente. Essa não é a natureza de Deus, são atributos de Deus. Então, são características das quais Deus tem que ter para ser Deus. Esqueçamos os atributos. Vamos entrar na natureza de Deus. Quem é que me explica? Amor. E o que é amor? Que natureza de amor é essa? Amor tem tanta definição diferente, não é? Então sabe o que acontece? Kardec fez isso nas 10 primeiras questões do Livro dos Espíritos. Até que chegou uma hora que os Espíritos disseram assim para ele: para, meu filho, ó, nós não temos a mínima ideia do que seja a natureza de Deus. Está inacessível para nós. E quem mata essa charada é Jesus Cristo, no Sermão da Montanha. Ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Na verdade, só quando o espírito chega naquele estado de pureza, ou seja, que se ausenta da complexidade natural do processo evolutivo, é que vai chegar a ter domínio daquilo que é Deus. Então nós ainda sentimos Deus. E como diz muito bem Paulo de Tarso, na nossa dificuldade de sentir Deus, o sentimos através de Jesus Cristo, na sua representação. Aquilo que baseia a teologia protestante, que Jesus é a representação de Deus e um intermediário entre o homem e Deus. Então nós nos curvamos diante de Jesus para ceder à
Deus, para sentir Deus. Então Deus ainda está inacessível. Então é natural que a gente tenha projetado nele as nossas características humanas, porque são aquelas que nós conhecemos, aquela que é o nosso domínio. Mas elas falam de nós e não do Pai. Então essas culpas que são derivadas das crenças negativas, elas são exoneráveis facilmente. Assim como aquelas crenças negativas familiares, frutos do processo educacional. As falsas noções de capacidade ou incapacidade, de dever ou de não dever, que são infligidas para a criatura ao longo do processo evolutivo. Nos nãos dos pais, nos tem que dos pais, nos sentimentos de dever, nos sacrifícios que muitas vezes as famílias se impõem, quando um membro daquele sistema tem que se sacrificar pelo outro, quando alguém não ocupa o seu lugar e transmite um peso e uma carga para o outro que está dentro daquele processo. São crenças negativas que, mudando a nossa interpretação a respeito daquilo, nós nos libertamos. Não são cargas que nós temos que carregar. Nós elegemos se as carregamos. Pode até ser que no começo da experiência elas venham como um pacote, mas a partir do momento que você pode metabolizar a sua experiência, você pode transformá-las. Mas aquelas culpas que são decorrentes das lesões à lei, elas não têm como se exonerar. É isso que Kardec trabalha no Código Penal da Vida Futura. Você vai ter que assumi-las, e vai assumi-las durante o tempo exato dos seus efeitos, na intensidade dos seus efeitos e, sobretudo, na sequência daquilo que for a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Mas diante dessas culpas, nós também ainda temos escolha. É muito interessante a lei divina. O tanto de liberdade dentro dela que nos dá. Perante a culpa natural, aquela que vem verdadeiramente de uma lesão diante da lei, nós temos 3 caminhos. Primeiro, nós podemos negá-la, fingir que ela não existe. Para não lidar com ela, nós podemos tentar fugir. Nós podemos tentar nos alienar e nos colocar em condições e em circunstâncias que nos retirem de nós mesmos. Então, muita gente tenta se alienar através do consumismo, através da drogadição, através dos comportamentos projetivos, o vitimismo é um deles, através daqueles movimentos de prazer exacerbado que coloca a pessoa sempre num estado idealizado. Porque o que a pessoa que consome drogas quer? Ela quer ficar num estado de felicidade interpretado como euforia permanente, sem voltar para a realidade. Ora, a realidade é uma realidade luz e sombra, beleza e feiura, dificuldade e prazer, não é? As pessoas que pedem a vida para retirarem os problemas, para ficar ausente de problemas, o que elas estão pedindo, na verdade? Psicologicamente falando. Estão pedindo droga, né? As pessoas que pedem... a cocaína tem esse objetivo. E é muito interessante, porque como efeito ela excita a agressividade, que é um movimento projetivo sobre o outro, não é? Enquanto as pessoas que utilizam maconha tentam acalmar e serenar, vivendo um estado de tranquilidade íntima, artificial, não é? Que vai cobrar sempre um preço mais alto. Mas as pessoas que pedem para a vida retirar-lhes os problemas e viver ausente de problema, está pedindo, na verdade, a morte. É uma pulsão de morte. Porque só no paraíso idílico fantasioso é que nós verdadeiramente vivemos um estado de permanente paz e serenidade. Então, dentro da tradição cristã, judaico-cristã, que é a nossa tradição ocidental, nós temos o paraíso dentro dessa figura mitológica, que o Rossandro falou para nós hoje, da ociosidade eterna. Então, aquele que pede uma ausência de problema está pedindo o quê? Aquele paraíso idealizado. Está pedindo, na verdade, a morte, é uma pulsão de morte. É um movimento autodestrutivo. A vida real tem problemas, e muitos. E tem capacidades, muitas, tem forças de autossuperação que estão envolvidas nela. Então a pessoa pode fugir diante das culpas naturais, mas ela pode encarar. A pessoa que encara as culpas, ela pode ter 2 caminhos. Um é o do remorso e o outro é o do arrependimento. O caminho do remorso é não natural. Ele é elegido. Ele é fruto da escolha. O do arrependimento é natural. O remorso é filho do orgulho. No remorso, a criatura não caminha
para a resolução do conflito. Ela caminha para a autopunição. E aquele que se trata na autopunição, ele está, na verdade, se tratando de forma idealizada, porque não se permite recomeçar, não se permite assumir os efeitos dos atos e acha que merece se tratar com o rigor que a sua imagem de Deus interna o tratará. Então é fácil entender que se eu tenho uma imagem de um Deus que me manda para o inferno eterno diante de uma não aceitação, é natural que diante de uma falta grave qualquer eu mereça um bom sofrimento, não é verdade? Mas isso é filho do orgulho. A gente fica só com a chibata, ó, maltratando sem sair do lugar. Não é um caminho da lei divina. O caminho da lei divina, diz Kardec, é o caminho do arrependimento. No arrependimento, o indivíduo olha para as suas necessidades e diz, sim, errei. Ele é filho da humildade. No arrependimento, olha para a circunstância e diz, é minha responsabilidade. Sim, fui eu que fiz. Essa bagunça tem dedo meu. Diante disso, o que eu faço? Reparo. Ora, muitas pessoas pensam que a lei de causa e efeito, ela é um toma lá da cá. Não é? Então, a Suzana citou hoje a lei de ação e reação, que é uma grande verdade. A partir do momento que nós temos uma ação, imediatamente nós sentimos o efeito ou a reação daquele efeito. Mas muitas pessoas espíritas pegam esta ideia e a fanatizam, como se ela fosse absoluta. Então ficam vivendo um toma lá da cá. Então acham que se o espírito matou, vai morrer. Se roubou, vai ser roubado. Se lesou, vai ser lesado. Se feriu, vai ser ferido. É ou não é? Como é que chama essa lei? Olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião. É a lei antiga que vigorava antes de Jesus. Não é? O Código de Hammurabi. Então, a lei de ação e reação não é assim. Ou melhor, a de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é lei de responsabilização. Se o espírito matou, vai gerar vida. Se roubou, vai devolver. Se feriu, vai sarar. Se destruiu, vai construir. À medida daquilo que deixou de fazer, vai fazer. E vai fazer agora com um pouco mais de dificuldade do que antes. Para que valorize a oportunidade que foi perdida e consolide em si o respeito e o valor da experiência. Não é assim que acontece no dia a dia da nossa vida? Então, quando o espírito entra no arrependimento sincero, ele caminha para a reparação. E reparação é reconstrução, não é sofrimento. Tem gente que acha que reparar é sofrer. Então eu vou sofrer os efeitos de alguma coisa e isso eu estou reparando o passado. Tá não, você pode estar só sofrendo. E eu tenho uma notícia para você. Se você passar a encarnação inteira só sofrendo por sofrer, vai voltar sofrendo. Vai continuar sofrendo lá de lá. Porque sofrer não é propósito, sofrer é resultado. O propósito da vida é reconexão com a lei, é reharmonização. Então o bem sofrer é quando você usa aquele sofrimento para mergulhar dentro de você e reconectar-se à lei, fazendo aquilo que você precisa fazer agora. Isso significa cumprindo os deveres. Por isso, rebelar-se diante dos deveres não é uma atitude sadia. Não é uma atitude prudente, porque os deveres retornarão agravados. Bert Hellinger tem uma imagem muito bonita para isso. Ele diz que a liberdade é semelhante a algumas coisas. Ele diz, há um tipo de liberdade que é semelhante a um cavalo que, por ter o arreio muito apertado, empina, levando ao solo o cavaleiro. Somente para mais tarde ter o arreio ainda mais apertado. Porque o cavaleiro, depois de cair, o que ele vai fazer com o arreio? Vai apertar ainda mais. Então ele diz, esta liberdade chama-se ignorância. É aquela que se rebela contra os deveres, achando que vai ficar livre dos deveres caso se ausente deles. Achando que resolve as situações. Então eu vou sair dessa família e não olho mais para esta família, eu não vou ter mais nenhum problema.
Eu não quero mais saber dos meus irmãos, eu não quero saber dos meus pais, eu não quero saber disso que eu estou vivendo. Agora eu quero uma vida livre nas Américas. E aí o que acontece? Começa a encontrar o pai, o irmão, em cada pessoa. Em cada pessoa que encontra, em cada circunstância, vai ver uma atualização daquela. E, na verdade, essa atualização não tem nenhum objetivo senão dizer para a pessoa: olha aqui o que você deixou de fazer e que está te aguardando. Claro que nós não somos responsáveis pelos outros. Aqui não estou dizendo que ninguém deva fazer pelos outros aquilo que é dos outros. Mas reconhecer o que na nossa vida determina um vínculo e qual é a parte que nos compete naquele relacionamento. E dentro de um movimento sistêmico, nós vemos que ninguém encontra realização plena sem ter no coração todos os irmãos, os pais e aqueles que vieram antes. Isto significa dar um lugar de amor no coração para tudo e para todos, independentemente das circunstâncias. Não importa o que eles fizeram, o que eles fazem. Não importa o que eles são, quem eles são. Importa somente que eles fazem parte da sua vida. E isso inclui também aqueles irmãos que não viveram. Aqueles que foram abortados. Aqueles que não seguiram vivos. Porque o coração dos irmãos está muito frequentemente profundamente vinculados a eles. E muitas pessoas não se permitem plenitude na vida porque estão profundamente conectados com aqueles que não puderam seguir vivendo. E então, dentro do seu coração, dizem: por que para mim foi possível, quando para o meu irmão não foi? É um vínculo de amor, que não é olhado, e que muitas vezes não é sequer conhecido, porque às vezes a gente nem conhece o nosso sistema de origem para saber que lá existe isto. Por isso, dentro do coração, deve existir sempre um lugar pleno de amor para tudo e para todos. E nós devemos olhar para todos do nosso sistema e dentro do coração nos alegrarmos com cada um deles. Aqueles que ficam brigados com irmãos, mantendo o coração distante, adiam a própria felicidade. Aqueles que ficam orgulhosamente distantes dos pais, cheios de crítica, estão adiando a própria felicidade. Aqueles que desconsideram a sua família biológica de origem, sem olhar para aquilo que deu a vida, estão adiando a sua felicidade. Porque para além da nossa vontade, para além do nosso consciente, para além do que sabemos, vige vínculos da alma que nos mantém conectados a tudo e a todos que fazem parte da nossa vida. E embora o processo evolutivo seja individual, ninguém segue avante sem trazer o seu coração conectado àquele grupo familiar. Por isso, espíritos que estão em alta envergadura retornam sobre os seus passos, renunciando aos espaços paradisíacos para partilhar com aqueles que amam aquilo que descobriram. Porque sabem, hoje, por experiência própria, que a sua felicidade não será completa enquanto todo aquele grupo ao qual se vincula não esteja redimido. Então renunciam a um espaço egoísta de prazer autoconquistado para viver a alegria da partilha. E quanto mais partilham, mais alegria têm. E saibam, todos nós temos contato com espíritos desta natureza. Todos nós estamos reencarnados com a assinatura de um espírito de alta envergadura que, renunciando ao espaço de prazer egoísta, vige ao nosso lado, velando pelas nossas necessidades. Inspirando, desejando que nós o sintamos, desejando que nós ouçamos a sua voz dentro de nós, que nós conheçamos a sua inspiração. E o Livro dos Espíritos nos ensina, quando eles nos dizem: evocai-nos, pedi-nos, buscai-nos pelo pensamento e pelo sentimento, e nós espíritas estamos informados disto, mas quão pouco fazemos? Quão poucos buscamos aqueles que são os responsáveis pela nossa encarnação para rogar-lhes forças, para rogar-lhes intuição, para rogar-lhes inspiração para os nossos dias. Esperamos que os problemas batam as portas para fazermos com eles aquilo que fazemos com Deus.
buscar o recurso salvacionista temporário para logo esquecê-los, porque eles estão na representação de recursos salvacionistas substitutivos da nossa força, ao invés de fortalecedores da nossa vontade. Ora, todos nós estamos vinculados a um amor excelente e suficiente que está em nós e em torno de nós, capaz de nos sustentar em todos os passos desta vida. Mas para isso nós temos que ouvir aquilo que diz o Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus bate nesta porta através dos seus mensageiros, mas a maçaneta só existe pelo lado de dentro. Essa maçaneta chama-se vontade, chama-se entrega, chama-se submissão, chama consciência, chama um espaço interno de abertura, dizendo para a vida, sim, Senhor, eu aceito. Eu aceito as circunstâncias da existência, eu aceito a vida, eu aceito tudo aquilo que me foi dado como condição, porque é o melhor para mim e tu sabes o que é o melhor. E nisto inclui, Senhor, eu aceito os meus pais e eu aceito os meus irmãos. Eu aceito a minha família, eu aceito a minha condição. Está tudo certo como está. Nada faltou, verdadeiramente. Está tudo abundante. Então permite, Senhor, que eu abra no meu coração um espaço de amor que seja tão grande, dê a cada um um espaço de respeito e inclusão que cada um merece. Isto significa ampliar e olhar de uma forma ampla para todos aqueles. E de uma forma muito especial fazer aquilo que a mensagem de Divaldo hoje nos concitou com a fala de Bezerra de Menezes. Abrir um espaço muito especial no nosso coração para os algozes. Para aqueles que são esquecidos. Eles são muito mais necessitados do que as vítimas. E eles também merecem. Eles também pertencem. Eles também fazem parte da nossa vida. Quando um algoz cria uma vítima, ele se torna membro do sistema da vítima. E vai se tornar responsável por aquilo até o momento que se redimir. Bert Hellinger conta uma história que representa muito a lei divina. Ele conta que visitou uma tribo no norte, naqueles países gelados, aonde contaram para ele uma coisa interessante. Ele perguntou assim: o que faz aqui alguém quando... O que vocês fazem quando alguém mata uma outra pessoa? Então eles olharam assustados para ele e responderam assim: mas por que alguém faria isto? Porque é uma realidade que está um pouco distante, eles se ajudam pela pouca quantidade de pessoas, eles são fraternos. Ele diz assim: porque de repente pode haver uma disenção, pode haver alguma coisa, e então a pessoa pode chegar a um homicídio passional ou alguma situação assim. Aí então o líder da tribo diz para ele: bom, neste caso, caso isto aconteça, a pessoa que for o assassino vá assumir na família da vítima o seu lugar. Isto significa que ela vai ser responsável pelo trabalho e pelo cuidado de toda aquela família dali para frente. O que é que ele está nos falando ali? Que a vítima assume, que o algoz assume vínculo com o sistema da vítima. Ora, não é isso que a lei divina faz? A lei divina faz a gente assumir um lugar no sistema e a gente fica. Aonde está enunciada esta lei sistêmica? No Evangelho. Reconcilia-te depressa com teu próximo enquanto estás a caminho, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te apresente ao ministro, o ministro te meta na prisão. Te digo que daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil. As pessoas acham que Jesus está falando de punição. Não. Jesus está falando de vínculo sistêmico. Ele está dizendo assim: olha, você estará vinculado àquilo que você fez e aos seus efeitos, até que você resolva o mínimo resultado, a mínima consequência daquilo que você gerou. Significa, você estará permanentemente atado a uma cadeia de vínculos sucessivos até que você repare estes vínculos, até que você se isente deste movimento, através da autolibertação. A autolibertação é conquista do amor, é reconstrução do amor, porque aquele que lesou muito agora tem que amar muito, e reconstruir naquele terreno antes lesado aquilo que foi estragado.
Esta é a natureza da lei divina. Então, quando, desde já, nós abrimos espaço no nosso coração e nos permitimos ampliar-nos para uma vida de plenitude, então a vida caminha dentro de um movimento de realizações. Mas, entre nós conseguirmos arrepender-nos e reparar, tem aquilo que Allan Kardec chamou de expiação. E é muito interessante este conceito de expiação de Kardec. Porque o que Kardec está chamando de expiação? O transtorno consciencial, a não paz, a ausência de harmonia interior, a tormenta íntima, o estado de desespero, ou se quisermos, o inferno interior, construído até que nós consigamos reparar. Porque há coisas que podem ser reparadas de imediato. Há coisas que vão demandar algum tempo. E há coisas que vão demandar alguns séculos. Todos nós temos contas guardadas. Porque a vida é misericordiosa e parcela mais do que as Casas Bahia no Brasil. A vida sabe aguardar. Porque não é propósito da vida o sofrimento. O propósito da vida é responsabilização. Mas aqueles que acham que nós retornamos na reencarnação para pagar erros de vidas passadas, compreenderam somente parte da história. Reencarnação não existe com este objetivo. A reencarnação é lei divina, natural para despertar o Filho de Deus que há em nós. Mas neste processo do despertamento, nós vamos assumindo os efeitos daquilo que fizemos, ao passo que vamos recebendo estímulos novos através de circunstâncias colocadas por Deus para ampliar-nos as capacidades e reconhecer que dentro de nós há luminosidade, a beleza, a grandeza do Filho de Deus. Então o objetivo da vida não é a gente ficar espiando, nem pagando, nem sofrendo. Isso é parte do processo, dentro de um processo evolutivo, que o grande objetivo é o despertar da natureza divina dentro do ser humano. E se nós temos consciência disso, nós olhamos para a encarnação como uma grande oportunidade, uma grande bênção. Quanto tempo que ainda tem? Já acabei? Mesmo? Já passei, é verdade? Que bom, ainda bem que eu perguntei, né? Tá. Como você não me contou, eu vou dar 5 minutos de punição para você. Só para eu encerrar. Então, quando nós olhamos para a reencarnação como bênção, então tudo floresce. Porque aquilo que antes era de sabor vira oportunidade. Aquilo que antes era dor vira desafio. Aquilo que era limitação vira oportunidade. Aquilo que antes era amarra limitante vira tarefa educativa. E a partir desta perspectiva ampliada e renovada, nós temos condições de olhar de forma diferenciada. O que vige no universo é uma lei de amor incondicional e infinita. E importa-nos reconhecer que cada um de nós é um sopro de amor do Criador. Cada um de nós é um projeto de amor individual do Pai. Cada um traz em si uma marca pessoal intransferível da beleza do sonho de Deus. E bem diz o Espírito Dias da Cruz quando nos ensina que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Quando Deus olha para o broto que somos, ama o fruto que se anuncia e sabe que é só questão de tempo. Nada pode afetá-lo, nada pode destruí-lo, porque traz a marca do próprio Pai. E o Pai sabe que é mais dia menos dia, a depender do percurso eleito pelo Espírito para chegar àquilo que é a sua destinação. Mas também sabe o Pai que o Espírito não pode escolher destino, pode apenas eleger percurso. Da mesma maneira que todos os rios têm o seu meandro particular, mas todos desaguam no mar, também o Espírito constrói a sua trajetória individual em direção a Deus, mas fatalmente realiza-se no amor. Mais dia, menos dia. Então, o que nos compete e o que nos ajuda é olhar-nos como projetos de amor do Pai.
é olhar aqueles que estão ao nosso redor como marcas individuais do amor de Deus. É fazermos por nós o que precisamos hoje para regar, para nutrir, para despertar, para desenvolver esta plantinha divina que somos e entregar-nos à sabedoria de Deus para que nos conduza na nossa inexperiência, na nossa rebeldia, nas nossas dificuldades, a fim de que sigamos aquilo que Ele planejou para nós. E aí nos ajuda muitíssimo Joana de Ângeles quando nos ensina: não digamos em nossas almas, ouve, Senhor, o teu filho clama, mas de joelhos perante a nossa consciência, aprendamos a dizer: fala, Senhor, que o teu filho escuta. Que Jesus nos abençoe.